noite, grato por estarem aqui, estarmos juntos, grato ao nosso grande professor, escritor, médico, cirurgião, Blau Fabrício de Souza. Escolheu bem um tema, que o Pampa, o gado e o gaúcho é nossa identidade. E interessa para nós muito saber o que escreveu, o que produziu. Por exemplo, o Conto dos Sobrados e outras histórias traz a vida da campanha gaúcha comparado com a vida cidadina, que ficou uma publicação muito reconhecida. Imagino as outras também, que não tenho oportunidade de ler. Até me identifico um pouco consigo, porque saísse com 10 anos para colégio interno e ali teve anos afastado da família. Isso aconteceu comigo e meu irmão. Então, isso era um tempo no Rio Grande do Sul para sair daquela condição basal do interior, tinha que fazer alguma coisa, até chamo heróica. Eu saí com 9 anos. E, portanto, eu li o seu texto no livro dos 30 anos e me surpreendi a forma diversificada da sua vida e todas bem-sucedidas. Meus parabéns. Eu não vou entrar nesse assunto, porque é a apresentação da sua pessoa, é encargo e mérito da coordenadora e quem lhe convidou. Mas agradeço em nome de todos, em meu nome, e vamos ver o Pampa, o gado e o gaúcho. Miriam. Muito bem. Obrigada, presidente. Eu vou fazer uma apresentação formal do acadêmico Blau, em função da gravação da sessão, que permanece depois no YouTube, e certamente algum não acadêmico gostará de saber um pouquinho mais, embora eu vou falar minimamente, sobre o Dr. Blau Fabrício de Souza. Ele é um médico especialista em cirurgia torácica e cardiovascular, com passagem em Cleveland, em Ohio. Exerceu vários cargos de chefia, tanto na especialidade cirúrgica, como no exercício de médico legista. E também em várias sociedades médicas. Ele assumiu a cadeira 42 na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina em 1998 e participou da direção da academia nos anos de 2002 e 2003. Como escritor, lançou seu primeiro livro em 1992, portanto, há 30 anos, está de aniversário em 2022. E se tornou membro titular da Academia Sul-Brasileira de Letras. É um estudioso de história, especialmente a do Rio Grande do Sul. Eu só tenho a agradecer ao Dr. Blau por ter aceito conversar conosco hoje, que certamente será uma fala enriquecedora para todos nós. Então, seja bem-vindo e o senhor está com a palavra. Muito bem. Eu quero agradecer todas as referências do querido presidente, Dr. Lavinsky, e da Miriam, que convenceu a mim de fazer essa palestra. Eu dizia, eu estou vendo que a Temis está aí, que eu segui o conselho do Carlos Reverbela e do pessoal do Instituto Histórico e Geográfico. Depois de certa idade, as palestras a gente tem que levar com um pouco de parcimônia no dizer sim, porque realmente a memória não é mais a mesma, várias coisas. Mas, enfim, isso aí a doutora Miriam me convenceu. Estamos aqui para falar sobre o Pampa, o gaúcho e o gado intermediando tudo. O assunto veio a furo pela primeira
Esse assunto eu apresentei na minha querida Lavras do Sul, quando comemorava o 10º encontro, o Pampa e o Gado. E como Lavras é um centro comercial importante dentro da pecuária, isso teve repercussão na época, principalmente porque havia uma reunião conjunta da Aliança del Pastizal. A Aliança del Pastizal é uma organização que luta pela conservação e pela produção sem piorar o meio ambiente em todo o Pampa. Então, ali nós encontramos uruguaios, argentinos, paraguaios, e nós representando o Brasil. Afinal, o Pampa, como vão ver nos seguintes quadros, o Pampa é comum a esses 4 países. Bom, aqui, essa visão de Pampa é o que hoje se tem do Pampa, o gado e o gaúcho. Lá do deck da minha fazenda, vendo passar um lote de novilhas de sobriano, e quem vai no cavalo tocando é um personagem dos meus livros, é o Janguta, que foi guri como eu na Estância do Sobrado. Era uma estância grande do meu pai, que foi médico, e eu aproveitei um dos postos da estância e desenvolvi a minha. Então, se o meu pai me botou o nome de Blau pelo muito que gostava das obras do Simões Lopes Neto, eu quase que por obrigação, vamos dizer assim, ao denominar a estância, eu coloquei com o nome de Salamanca, porque, afinal, a história mais conhecida de Blau Nunes, personagem alter ego e grande personagem do Simões Lopes Neto, o Blau Nunes, em última análise, foi o homem que desmistificou, vamos dizer assim, a Teniaguá, a princesa e o sacristão que se apaixonara pela princesa espanhola. Então, é uma história muito linda. Graças ao Simões, veio a ser bem conhecido em todo o país. E eu, já que não posso ser, vamos dizer, o Blau Nunes, tenho uma Salamanca, que, no caso, é uma fazenda, um posto antigo da estância. O Menck andou caçando por lá. Então, realmente, a gente vai tendo muitas informações, muitas... Bom, vamos entrar no assunto propriamente dito. Nós temos o que é o bioma Pampa. O bioma Pampa está cercando, vamos dizer assim, a Cuenca del Plata. Em última análise, o Rio da Prata centraliza toda uma região. Tem mais de 750 mil quilômetros quadrados e ocupa toda a área do Uruguai, boa parte do oeste da Argentina, o sul do Paraguai e metade do Rio Grande do Sul, praticamente. Do Brasil, só o Rio Grande do Sul é que faz parte do bioma Pampa. Então, os 4 componentes, com graus de umidade diferentes, e que é muito estudado, tanto no Uruguai como na Argentina. No Brasil é que tem menos peso, e até se entende, porque
o quanto do bioma Pampa, o que significa o bioma Pampa para o Brasil. Apenas 2% da área do Brasil faz parte do bioma Pampa. Já em termos de Rio Grande do Sul, nós temos essa área que está em amarelo no mapa, representando 63% do Rio Grande do Sul de bioma Pampa. Então, separa muito várias coisas. Por exemplo, no norte, nós temos basáltico, o solo é profundo, se presta muito para a agricultura. Já o sul, que é o do bioma, nós temos o solo muito pouco profundo, não resistiria às lavrações continuadas, teria muita erosão. Então, esses cuidados sempre houve, e há uma diferença muito grande, tanto em todos os aspectos nisso aí. E hoje há entidades como aquelas que nós falamos antes, preocupadas com isso, para que o bioma Pampa continue tendo uma biodiversidade incrível. Nós temos mais de 450 gramíneas e mais de 150 leguminosas que fazem do bioma uma das áreas de melhor pastagem para bovinos em todo o mundo. Realmente, às vezes, pessoas da Austrália, por exemplo, ficam impressionadas e dizem, mas por que vocês querem levar pastos daqui, coisas dessas, se tem o bioma Pampa? Quer dizer, reconhecidamente, o gado ajuda o campo e o campo ajuda o gado. É incrível, e não é por acaso que essa minha palestra de hoje, assim como eu chamei do Pampa, o gado e o gaúcho, poderia ser a idade do couro, por exemplo. Eu não estaria falando errado. Então, o bioma está apresentado, e aqui, do ponto de vista de história, nós temos tido quase que mensalmente um aparecimento de fósseis na zona de Santa Maria, principalmente, por ali. E esses fósseis mostram muitas coisas. O bioma Pampa está como tal desde o Pleistoceno. Isso significa 2.500.000 anos atrás, até 13.000 anos. Quer dizer, é um período muito grande e um período de afirmação do Homo sapiens. O homem progrediu mesmo, foi nessa fase do Pleistoceno. E aqui nós temos uma figura que mostra o homem e os bichos com tamanho proporcional ao dele. O homem da época era da tradição Umbu, um pouco antes da tradição Guarani. Dominavam o fogo, já tinha uma certa... E conviviam com esses animais, no final desses animais. E hoje a discussão maior é se ele fez parte do fim da megafauna ou não. Mas, principalmente, nós temos tido fósseis estudados desse bicho aqui, que é o megatério. O megatério chegava a ter 3 toneladas de peso. Então, são preguiças gigantes. O aspecto da preguiça, mas com um tamanho muito grande. Nós tínhamos, basicamente, grosseiramente falando, as preguiças gigantes e os tatus, muletas, como parecidos, também gigantes. Esses desaparecidos, né? E vamos dizer assim, o vilão da época
era o tigre dente de sabre, que realmente ele era carnívoro e entrava em choque com esses outros animais. Bom, vamos em frente. Bueno, tendo aquela pastagem, esses animais se alimentavam de vegetal. Mas para um bicho daquele tamanho, o que havia muito mesmo era um pasto, mais arbusto do que pasto. Isso certamente piorou e virou mais arbustivo ainda quando desapareceram esses animais e nós não tivemos quem pastasse aquela área. Só isso foi corrigido com a chegada dos europeus a partir do ano de 1500. Então, aí nós tivemos a chegada dos portugueses, dos espanhóis e toda a volta do gado e do cavalo. Essas datas são importantes, não quero... Sei que datas não é muito bom a gente acumular muitas, né? Mas 1536 é um ano muito importante, é o ano da fundação de Buenos Aires. Os fundadores de Buenos Aires trouxeram muitos cavalos e tiveram a oposição incrível dos índios queradís. Esses índios acabaram com todos, não sobrou um, mas não terminaram com os cavalos. Então, vários cavalos morreram, com flechaços, enfim, e desenvolveram, naquela época, o gosto pela carne de cavalo, que hoje, na Argentina, sempre houve um consumo grande, inclusive como churrasco de carne de cavalo. Talvez tenha uma relação com isso aí. E, certamente, o cavalo revolucionou a vida dos indígenas. Vocês imaginam um indígena caminhando a pé, nas guerras, todas as coisas que faziam, no máximo tendo feito um barquinho para andar nos rios. De repente, tem um cavalo que ele viu sendo usado pelos espanhóis, e isso aí representou uma alteração muito grande. Então, aqueles quase que 2/3 dos indígenas morreram no contato com o branco, sobretudo por varíola, por doenças que não tinham nenhuma resistência. E muitos deles, os que ficaram, passaram a gozar do uso do cavalo. Muitos desses animais se deslocaram até os Andes, até o início dos Andes, e ali que ficou como um cavalo sem nenhum contato com o homem, algum deles, e desenvolveu a raça crioula, entre outras coisas, uma coisa interessante. Então, eu estou falando de gado, mas começo com o cavalo, porque realmente o cavalo chegou antes, na zona do Pampa. E o gado? O gado, por incrível que pareça, saiu do Brasil. É o gado vicentino, gado que os portugueses desenvolveram em São Vicente. E de lá saiu, é uma história muito contada e que virou lenda, do Gaete, o gado do Gaete, ou dos irmãos Guedes, que venderam para o Paraguai. Porque aquilo de destruir Buenos Aires não prejudicou em nada a entrada dos espanhóis. Eles se instalaram, entraram pelo Rio da Prata e se instalaram no Paraguai. A segunda fundação de Buenos Aires não é feita pelos espanhóis da Espanha mesmo, é feita a partir do Paraguai. E esse gado
que saiu de São Vicente foi lá para o Paraguai. Então, eram 7 vacas e um touro. Incrível. E o camarada, o Gaete, virou um dizer mais caro do que o gado do Gaete, porque as dificuldades que tiveram para chegar, ora usando barcas, fazendo balsas, etc., por rio, por florestas, até chegar ao Paraguai, deve ter sido realmente uma façanha. Bueno, em 1610, este gado que desenvolveu muito bem no Paraguai foi espalhado por Hernandárias. Hernandárias é um dos sul-americanos que a gente deveria conhecer melhor. Hernando Arias de Saavedra, nascido já no Paraguai. E ele foi vice-rei, primeiro a ser vice-rei de Espanha, tanto lá no Paraguai, quanto depois em Buenos Aires. Ele realmente teve o grande mérito, entre outros, de distribuir o gado por toda a La Pampa, como eles chamam, né? Para nós é masculino, para eles é La Pampa. Bueno, em 1626, não está gravado aqui, mas o padre Roque González atravessa o rio Uruguai e penetra no Brasil, no que hoje é Brasil e que é Rio Grande do Sul. 1626. 1634, os jesuítas estavam em plena atividade e convencidos de que os índios se alimentavam mal. Eles resolveram que tinham que desenvolver a carne. E foram buscar o gado na Argentina, em Corrientes. E o interessante é que durante o período de 1580 a 1640, que Espanha e Portugal estavam juntos, os portugueses enriqueceram tanto em Buenos Aires quanto no interior da Argentina. Foram muito bem de negócio. E os jesuítas compraram esse gado de um fazendeiro que era português. Bom, foi distribuído esse gado para os 7 povos, né? Cada um deles teria recebido de início 100 reses, e, na verdade, desenvolveram muito bem, projetaram muito bem como desenvolver. Realmente, eles tinham noções muito interessantes sobre cultura do gado. Bom, em 1640, os jesuítas seguiam sendo muito perseguidos pelos bandeirantes, né? Os bandeirantes que tinham feito os jesuítas migrarem de Guairá para o sul, agora chegaram também, tanto do lado da Argentina quanto do Brasil, foram muito perseguidos e resolveram abandonar as missões do Rio Grande do Sul. Em 1640, num ano assim que seria até meio inesperado, porque eles tinham tido uma primeira vitória do Bororé, famosa, que tem sido cantada em músicas regionais, a Bororé. Bom, ali houve uma vitória dele, mas, apesar disso, sofriam tanto com o assédio dos bandeirantes que se retiraram e ficaram até 1681. Ficaram 40 anos do outro lado, deixaram de lado o Rio Grande do Sul.
Essa é uma data muito importante, essas duas datas, porque eles não levaram o gado ficou. Então, virou um gado chucro total, sem nenhuma intervenção da mão humana, mas um gado que se desenvolveu de uma forma espantosa e que levou até o que se chama a desenvolver a idade do couro no Rio Grande do Sul. Porque o que exploraram? Não quiseram cuidar daquele gado, quiseram, sim, comercializar o couro, que valia muito. Então, havia, assim, navios comercializando em toda a área e início de Santa Catarina, do comércio do couro. Em 1680, nós temos a fundação da Colônia do Sacramento. E a Colônia do Sacramento foi um grande local de negócios. Monopólio é o que tinha tanto a Espanha quanto Portugal. Mas os ingleses, sobretudo, sabiam como manejar isso e foi um grande centro de contrabando também. Então, realmente, a Colônia do Sacramento, que foi quando o português quis enfrentar e chegar, fundou de frente a Buenos Aires, realmente foi um ato destemido. Mas levou quanto tempo? Vejam que o Brasil, descoberto em 1500, e só em 1737 é que vai ter primeiro fortim, vamos dizer assim, que fazem o que hoje é a cidade de Rio Grande. Então, 1737, essas datas são importantes para explicar o todo. Campo sem fim, terra de ninguém, feiras do vai e vem, gado conta, tudo isso são termos, definições que se dava para todo esse território que hoje é o Rio Grande do Sul. Isso não era por acaso. Nós tínhamos, assim, o Tratado de Valladolid, de 1492, e que era o que estava vigindo. Mas era um tratado onde as imprecisões na medição eram muito grandes. Segundo os espanhóis, até Laguna seria dos portugueses. De Laguna para baixo, tudo seria espanhol. E isso, por algum tempo, vigiou tanto que os portugueses não se atreviam a ir além. Aqui nós temos, eu vou começar, o bom da palestra está mais nas figuras aqui apresentadas, principalmente de origem na Argentina. Nós temos aqui o pessoal que explorava o couro. E temos o gaúcho primitivo, ainda não era chamada como era o xangueador, um índio que o ajudava. Os índios, esse índio aqui era pampiano. Como o minuano, eles eram um pouco mais altos do que os guaranis e ótimos cavaleiros. Então, alguns detalhes eu faço questão de mostrar. Eles usavam a boleadeira e usavam um laço como ninguém. Aqui este está vestido, a moda, e usa alguma coisa meia espalda ou na cintura, sempre para não atrapalhar no cavalgar. Aquele com o rebenque na mão. E o xangador, que depois foi chamado Gaudério e finalmente Gaúcho,
ele com a lança na mão, cuja ponta é diferente. Era um instrumento para desjarretear. Jarrete é um tendão que fica exposto da perna do animal. Pega tanto no cavalo como no gado, é um tendão unindo o tarso e o metatarso, e fica muito exposto. E essa lança tem uma meia-lua muito afiada na ponta, e que era usada para cortar esse tendão. Uma vez cortado esse tendão, o animal cai, não se mantém de pé. Então, eles obtinham tudo. E o gado, realmente, agora, a próxima aqui mostra como é que era o gado. Vejam a agressividade desse touro. Esse é um gado, se derem conta que era um gado chucro, deixado à própria sorte, nós temos que metade desse gado eram machos, e não havia o boi, não havia castração, enfim. Então, a agressividade do animal, enfim, não era fácil tirar o couro, viver disso, né? Mas, realmente, eu acho uma figura muito bem colocada essa aí. De qualquer maneira, o padre Simão de Vasconcelos, ele não era espanhol, era português. E ele esteve aqui nessa fase em que os espanhóis, os jesuítas espanhóis, tinham abandonado o Rio Grande. Justamente aí, em 1663, que ele diz isso aí. É notável por aqui a bondade da erva. Os campos não têm fim, o número de gado conta-se aos milhões, donde só pelos couros se mata e se carregam muito navios dele, deixando a carne por inútil. Era exatamente a obtenção do couro. Mas esse gaúcho, o gaúcho nasceu em função desse gado. Mas de onde que eles vieram? Então, realmente, eles eram remanescentes das bandeiras. Muitos dos bandeirantes deixaram gente aqui. Aventureiros paulistas, que vieram juntos também. Retirantes da colônia do Sacramento. A colônia do Sacramento tinha muita rivalidade, muita perspectiva de guerra sempre, e muitos se retiravam e ficavam por aqui. Os soldados de Silva Paz, quer dizer, os fundadores do Rio Grande, que incluíam tanto portugueses como cariocas, mineiros e baianos. Os indígenas, negros, mestiços e açorianos. Os açorianos na fase já mais final, e são muito importantes. Algumas diferenças convêm entre o gaúcho dos espanhóis e o gaúcho. Há algumas diferenças. Uma delas, nós temos mais cruzamento com o negro e eles com os índios. Isso é uma das coisas. E o temperamento. Sobretudo, houve alteração quando chegaram o açoriano. Quando o açoriano, que era agricultor e pescador, montou a cavalo e resolveu guerrear. Quando isso aconteceu, o conceito de gaúcho começou a ser melhor do ponto de vista de ser mais pacífico no nosso lado do que dos espanhóis. O açoriano era um respeitador das leis, era um super religioso, a festa do divino e tudo que era de igreja
realmente tinha muito a ver com os açorianos. Isso influenciou positivamente o gaúcho, que era tido como um malfeitor e que desenvolveu a arte da equitação de uma forma espetacular. O quadro mostra a maneira como eles se comportavam na guerra, como usavam o cavalo, escondiam o próprio corpo, dependendo da posição do adversário, enquanto galopavam e lançavam, etc. Então, realmente, tornaram a escola de equitação desenvolvida pelos nossos indígenas espetacular. As cenas eram de uma violência muito grande. Usando laço, ou usando bolhadeira, ali aquele touro está sendo laçado e ele está usando a lança, que era de desarretear, e aqui um terceiro já está iniciando a retirada de couro. Então, eles faziam um estrago no gado, primeiro até fazerem cair os animais. E aí era iniciada a carneação, às vezes, enquanto algum sangrava, antes que todos fossem sangrados, já estavam tirando couro. Enfim, era uma cena assim, dantesca, de muito sangue, né? Mas a Maria Fassbinder, uma historiadora alemã, analisou as obras dos padres jesuítas e fez essas afirmações. Caixas e baús, broacas e surrões, coberturas de carros ou de balsas, fabricam-se de couro. De couro são as pelotas, a feição de botes. Eram feitas de um couro único. Muito interessante a técnica que usava e que serve para navegar. As redes para dormir, os esquifes para carregar defuntos, tudo era feito de couro. Ainda na guerra, além de retovar canhões, o couro seco, arranjado em pilhas, servia para preencher brechas nos fortes ou nas cercas de pedra. Talvez, também couro seco, isso aqui, Rafael Pinto Bandeira era especializado nisso aí. Nas surpresas, eles colocavam cavalo chucro e atavam um couro seco na cauda do cavalo e fazia correr para o campo dos inimigos. Fazia uma confusão incrível. O animal chucro e com um couro amarrado na cola. Nem vamos falar das guaiacas, chapéus, o nome de pança de boa, as botas, garrão de potro, tudo isso, as bainhas, tudo era feito realmente de couro. Muitas vezes com enfeite de prata. Aqui, mostrando como o couro era tratado, estaqueavam o couro sob o sol. Então, o calor do sol secava os couros e eram armazenados em galpões cobertos de Santa Fé. E ali era o depósito e buscavam o quê? Buscavam, em última análise, negócio. Porque realmente o consumo era pequeno. Vocês vejam, tudo que era feito de couro, mas ficava na comunidade. O negócio era exportar. E uma das figuras que eu mais respeito da nossa história, o Cristóvão Pereira de Abreu, era um português jovem, rico e aventureiro. Ele veio para a colônia do Sacramento. E o que ele era? Ele era o contratador de couros da coroa do Sacramento.
Esse era o cargo que ele tinha e todo o couro deveria ser vendido para ele, se seguissem os monopólios, como os portugueses queriam e os espanhóis também. Mas, na verdade, o grande comércio era feito de contrabando, e entrando aí ingleses, holandeses e franceses. Navios dessas três procedências levavam couro. Agora, Seta para baixo. tá? Aqui, tá. Bom, claro que para carregar esses couros era preciso que houvesse carretas, era o que se tinha. E começou a haver uma resistência às matanças, principalmente porque começou a diminuir a quantidade de gado. E os dois, tanto do lado de Espanha quanto de Portugal, houve a proibição de matar só pelo couro. E complementares disso aí, várias coisas complementares. A distribuição de terras foi a principal, eram as sesmarias. Deixava de ser a terra sem dono. As estâncias e a cultura dos pastores guerreiros eram dadas às sesmarias para quem explorasse e tinha o compromisso de defender quando em guerra, né? Então, isso basicamente foi o que fez do Rio Grande do Sul a vitória, em última análise, dos portugueses, que eram muito mais de ficar nos locais conquistados do que o espanhol. Isso há essa vantagem. Era bem menos, principalmente depois que chegou o açoriano. O açoriano queria ter a sua casa, o açoriano era habituado a ter lar. Bueno, outra coisa que alterou, basicamente, foi a descoberta do ouro em Minas Gerais, dos anos 1700. Isso fez com que houvesse um grande mercado para carne, né, e para mulas. E o gaúcho, que eu acredito que uma das grandes virtudes do gaúcho, é a plasticidade, a maneira como ele se comporta. Foi muito fácil para ele obter as mulas. E não é tão fácil assim. A mula, como vocês sabem, é uma cruza do jumento com a égua, né? E uma mula valia, na época, em Sorocaba, valia o correspondente a 3 bois. Quer dizer, então, sempre havendo mercado, e aí aquela figura que eu falei para vocês, Cristóvão Pereira de Abreu, que era o contratador de couros da Colônia do Sacramento, foi o grande tropeiro e o desbravador, quem fez os primeiros caminhos, quem abriu caminhos até Sorocaba. Olha, um bocado de chão, levava anos uma tropeada, e descansando pelo caminho, enfim, era uma coisa heróica. Bom, essa aqui é a maioria das imagens era de coisas argentinas, mas essa aqui é do Danúbio Gonçalves, da turma de Bagé, e já mostra a charqueada. Quer dizer, primeiro matavam pelo couro, depois houve as tropeadas para fornecer o quê? Fornecer carne
gado e mulas para as minas. E a terceira fase seria das charqueadas. Esse 1870 não tem nada a ver com o início, é o auge, vamos dizer assim. Mas em 1820, coisa assim, já se tinha charqueadas. Bom, depois nós temos a fase dos, como você sabe, já bem mais conhecida, dos colonos europeus. Entraram nas serrarias, a agricultura, o artesanato. O Rio Grande do Sul passou a ter população importante, porque antes não havia. Nós tínhamos uma quantidade de habitantes que não dava para, por exemplo, para organizar um exército, para ter alguma coisa na defesa, tinha que se valer dos que trabalhavam nas estâncias. Aqui é interessante, porque essa imagem é bem conhecida do Danúbio. É a zorra. A zorra era um carrinho puxado, onde botavam um animal morto, e cada um ia passando por uma fila, e cada um tirava uma coisa. Então, tinha o lingueiro, que tirava a língua, o matambreiro, que tirava a matambre, como se fosse uma fábrica de trabalhar em miséria, era feito nas charqueadas. Bom, depois disso aí, nós temos assim as aberturas, as estradas passaram a ser transitáveis. Enfim, vamos ao seguinte. As mudanças de conceito. O gaúcho foi aproveitado como peão de estância, a grande maioria deles. E alguns viraram guerreiros, e alguns foram para o exército, enfim, da época. E era impressionante assim, a adaptabilidade deles. Bom, na verdade, o Rio Grande era outro. E o êxodo rural já existia. O pouco de cidade que existia estava sendo apresentava muito mais conforto, tinha educação de filhos, etc. Então, ia havendo o êxodo. A volta ao campo com tecnologia é a tese assim, a que eu me filio hoje com certo entusiasmo, porque, na verdade, muitos dos gaúchos que foram para a cidade desenvolveram, em última análise, tecnologias como trator, dirigir trator, ser um agricultor diferenciado, ou inseminação artificial, toda uma série de atividades, de profissões que foram surgindo e, basicamente, propiciaram a que voltasse para o campo e com vantagens. Bom, a identidade cultural do gaúcho é uma preocupação de sempre. Os CTGs vieram preencher uma lacuna, terá o lado positivo, claro que muito superior ao que querem, às vezes, fazer, crer que eles sejam criadores só de mitos, absolutamente. E aqui vamos assim, terminar fazendo a repercussão do gaúcho. O primeiro a usar o termo gaúcho, que é uma palavra que se acredita, tem um livro só sobre
a etimologia da palavra gaúcho e não chega a uma conclusão. O mais próximo é que seja do quechua e que esteja órfão. Mas, na verdade, o Saldanha usou no sentido pejorativo. Muitos daqueles camaradas que só tiravam couro e matavam animais não se adaptaram e eram ladrões, eram pessoal violento. E, com isso, o gaúcho, para o José Saldanha, ele usou como ladrão de gado e ladrão do campo. Bem, essa fase levou algum tempo e só começou a mudar quando passou ao contrário, a ser conhecido como o monarca das coxilhas, o Apolinário Porto Alegre e o médico Caldrifion, que escreveram livros interessantíssimos e já com uma outra ideia do gaúcho. Bom, isso aí evoluiu. Hoje eu diria assim que a nossa história é mais conhecida pelos nossos ficcionistas do que pelos historiadores propriamente dito. Tal a quantidade de gente que... Então, o Érico Veríssimo, por exemplo, talvez seja mais importante para conhecer sobre a história do Rio Grande do Sul, sobre a história do gaúcho, do que qualquer outra pessoa. Mas houve, assim, pessoas que descreveram a decadência do gaúcho, quando houve o êxodo rural. E o Alcides Maia tem essa. Ele já descreve o decadente, mas ainda a cavalo. Coube a outro médico, Alciro Martins, ficar famoso pela criação da trilogia do Gaúcho a Pé. Quer dizer, ele tinha perdido o cavalo. Nas imagens aqui, essa é uma imagem de Ajá, do Del Gaúcho. Eles ficavam horas nos bolichos, onde eram feitas as carreiras, e quase que sempre sem apear, a cavalo. Ouviam música, ouviam violão, a cavalo. E uma das coisas era para evitar de serem surpreendidos, porque o pessoal do Exército fazia recorridas nos boliches para arrumar gente para servir. Eram voluntários, não tinham nada de voluntário, né? Eram pegos à força. E uma das coisas que caracterizava o gaúcho ser um pouco diferente do gaúcho nosso é que houve uma oposição muito grande na Argentina entre a civilização e a barbárie. Então, isso teve, na política, inclusive, quando a barbárie venceu, que no caso foi o Rosas, por exemplo, chegaram a dirigir a nação. E realmente era uma época de muita degola, de muita violência. E o Jorge Luis Borges, ninguém mais culto do que ele, e era um homem da civilização. Mas ele mesmo, no final, escreveu uma poesia. Ele, que era poeta, normalmente não. Mas havia peões tigreiros, o diálogo pausado, o mate e o naipe foram as formas de seu tempo. Eram sofridos, castos e pobres. A hospitalidade foi sua fiesta.
morriam e matavam com inocência. Não eram devotos, fora de alguma oscura superstição, pero la dura vida les enseñó el culto del coraje. Realmente eu encerro aqui a palestra nisso aqui, para dar mais lugar a discussões e perguntas. E aqui num último quadro, um gaúcho, um peão de estância hoje, talvez com a bombacha que seja mais de CTG do que para lide, mas, enfim, eu aproveito a imagem para dar os méritos dos quadros que eu usei e de algumas das transcrições de textos, né? E, certamente, pelo que eu tenho vivido, pelo que mostrei de início, ao terminar como médico, eu voltei para o campo e posso dizer o seguinte, provavelmente, num dos bolsos dele está um aparelho celular. Então, realmente, houve uma volta do gaúcho especializado, sabendo fazer uma série de coisas a mais. E nem o cavalo mais se assusta quando tem uma chamada do celular. Obrigado. Tudo bem. Acadêmico Blau. Sim. Todos me ouvem? Sim? Sim. Eu quero elogiar a clareza com que nós ouvimos uma história e a história. Foi muito agradável o aprendizado durante sua apresentação e muito linda, muito limpa também a apresentação em si, o visual dela. Então, eu estou falando sem combinar com ninguém, por mim, mas eu tenho certeza absoluta que eu não estou sozinha nessa apreciação. Então, no momento que eu vou abrir para comentários ou questões, eu também vou ter uma pequena pergunta, mas a minha, claro, vai ficar hoje para o final. Então, eu gostaria de agradecer já e abrir para os colegas que querem fazer alguma menção. Miriam, Menck. Sim. Pois não, Menck. Tens a palavra. Como colega de turma do Blau, integrante da gloriosa ATM 65, e temos outro representante aqui, que é o acadêmico Manfroy, eu fiquei realmente sensibilizado com essa apresentação, porque, como eu disse ao início, ela me toca muito de perto. Eu estive, repito, na estância do Sobrado, no dia 18 de junho de 1965, caçando, pescando perdizes. E de lá para cá, Blau, eu pude acompanhar toda essa transformação que o Pampa passou. Porque quando se vai para uma caçada e pescaria, se mergulha na natureza a pé, por coxilhas, banhados. Então, essa imersão me permitiu, ao longo dos anos, observar essa incrível mudança do nosso Pampa. E tu referiste aí na apresentação, a principal delas que me chamou a atenção é a substituição do nosso campo nativo, aqueles pastos amarelos maravilhosos, por monocultoras que começaram nos anos 70, principalmente da soja. E outro fenômeno que ocorreu mais tarde foi o florestamento.
florestamento, a plantação de pinos, porque os bosques de eucaliptos, né, Blau, eles quase fazem parte da paisagem do bioma pampa. Agora, essa transformação em florestas no pampa é muito chamativo. E vejam que ironia, lá no norte, na Amazônia, se derrubam árvores para formar pastagens. E aqui se plantam árvores para destruir pastagem. É uma curiosidade, é o nosso Brasil. Mas eu gostaria de chamar a atenção para mais 2 aspectos. Blau, a nossa BR-290 é o grande emblema de integração do Pampa Gaúcho, porque essa estrada vai de Osório a Uruguaiana cortando o nosso Pampa. E eu a percorri centenas de vezes e pude apreciar as paisagens e as modificações que eu falei. Agora, eu tenho uma pergunta para ti, uma curiosidade. Os campos de cima da serra, São Francisco de Paula, Vacaria e outros, eles fazem parte do bioma Pampa ou são considerados uma região à parte? A mesma indagação eu faço para os campos do litoral, né? Integram o Pampa, porque a fauna é praticamente a mesma, a cobertura vegetal também. Então, isso eu gostaria de ouvir a tua opinião e um grande abraço, Blau. Hoje eu vou dormir tranquilo. Miriam, e faltaram 2 itens do currículo do Blau. Um eu já falei, integrante da gloriosa TM65. E o segundo item é ser colorado. Muito obrigado. O doutor Paulo Prats se inscreveu. Muito obrigado por todas as manifestações. Mas o Menck é amigo do peito mesmo e é suspeito até para falar. Mas realmente a pergunta é fácil de responder quanto à Mata Atlântica. É outro bioma. Ao norte do Jacuí, vamos dizer assim, a metade norte do Rio Grande é considerado já Mata Atlântica. Ali existia a floresta, o solo é muito mais profundo. Ali eram os pinheirais. Ali realmente boa parte das construções de Buenos Aires foram feitas com madeira nossa, quer dizer, via pelo rio Uruguai. Que a Argentina é muito pobre em madeira. Então, realmente, nós não podemos nem ser acusados de destruir floresta, porque não tivemos floresta. O solo nosso é superficial, é o nosso tipo de rocha, etc. Não há assim, floresta na região do Pampa. Quanto ao litoral, o litoral é diferente. Vamos dizer assim, são terrenos de sedimentação, ainda estão se formando, são novíssimos, solo, subsolo, enfim. Então, nós temos, ainda que diferente, é considerado Pampa, porque está na continuação do Pampa. E serve muito porque, assim como a fauna é a mesma, a flora, a exploração com arroz, por exemplo, tanto no Pampa propriamente dito, quanto no litoral, sempre foi feita e muito bem. Muito bem, obrigada. O próximo, Sérgio, quem tu tinhas dito que era o seguinte? Pela ordem, é o acadêmico Prats e depois o Manfroy. Então, Depois por o favor, Schumann.
Tá. Por favor, Prates, és o próximo. Eu vou ser rápido. Primeiro eu vou cumprimentar a acadêmica Miriam por esse convite ao acadêmico Blau, e vou aproveitar a oportunidade que eu já disse para o acadêmico Blau diversas vezes, olho no olho, mas eu queria que ele soubesse que eu nunca esqueci que ele teve sempre uma importância muito grande na minha vida profissional. O Dr. Blau, além de um brilhante escritor, e agora eu estou sabendo que ele é um brilhante conferencista, que conferência linda, Blau. Eu acho que deixou todos emocionados pela clareza com que tu falaste sobre o Pampa. Mas o Dr. Blau é um dos pioneiros na cirurgia cardíaca no Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa muito importante. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Blau nessa época, e eu só posso agradecer. Talvez o Blau tenha uma importância muito grande por eu ter escolhido a cirurgia cardíaca. Muito obrigado, Blau. Parabéns, e parabéns à academia, ao presidente, por essa brilhante conferência. Todos têm mérito. Obrigado. Manfroy, por gentileza. Boa tarde, colegas, confrades e confreiras. Cumprimentos a Miriam, ao presidente e ao conferencista pela magnífica tarde que passamos hoje. É quase um irmão, lá o Fabrício de Souza, colega das primeiras aulas de 1960, na gloriosa Faculdade de Medicina da atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi meu vice-presidente durante 6 anos, eu presidente da turma. Então, convivemos muito e com muito respeito e amor. E eu conheci muito bem o amor do Blau pela família, pela estância do pai, pela sua Lavras do Sul. Há uma diferença enorme entre ler, aprender por ler e depois narrar, do que viver e contar. O Blau viveu e contou a sua história, do Pampa, que ele tanto ama. E aí vem uma coisa importantíssima que é insubstituível, o sentimento. Então, eu faço com tanto amor, com tanto sentimento, que sensibiliza todos que certamente ficaram sensibilizados. E há que entender, todos os que viram o Pampa pela primeira vez se apaixonaram. Eu me lembro de 2 magníficas visões que eu tive na minha vida, uma com 15 anos e outra com 20. A com 15 anos, quando eu fui de carona, estudante, peguei carona num caminhoneiro que ia para a fronteira, levar palanque para as fazendas, e eu fui junto e vi o Pampa. Nossa, mãe! Se via até o céu, né? Longe, como eu não tinha visto, porque tinha sido criado na serra. E outro, quando vi o mar, com 20 anos. Foram 2 belezas inigualáveis que eu vi na minha vida. Então, sei muito bem o que o Blau fala sobre o Pampa. Eu queria cumprimentar o colega Menck também pela brilhante resumo que ele fez. E também se vê nele o sentimento de ter vivido nessa jornada, de ter participado. Ele começou como escritor, na nossa época já, como estudante de medicina, que era conhecido como João Grande, do Correio do Povo, onde ele contava essas características peculiares que ele vivia nas fazendas, né? Então, ele registra hoje também com sentimento assim, nobre, né? As recordações que ele teve. Bom, amigo Blau, irmão Blau, parabéns e continue escrevendo. Conta a história dos passarinhos, conta a história da tua fazenda, conta que vale a pena levar adiante. Obrigado. Pela Obrigada. ordem é o Germano, o Lavinsky, a Temis e o Paulo. Abreu. O próximo é o Bonô, então? Bonô, por favor. Queria também iniciar cumprimentando a Miriam pela escolha do Blau. Entendo assim com alguma reserva, porque eu não sou suspeito, eu sou
gremista e não sou da TM 65. Mas respeito muito os colegas da TM 65, e até por ter pessoas como o Menck, como o Blau, né, como o Manfroy, como outros colegas que a gente sabe que frequentaram, estiveram na TM, que sejam até hoje da TM 65. Queria também dizer que apreciei muito, Blau, pena que cheguei um pouco atrasado, uma meia hora atrasado, mas eu tenho lido um bocado ultimamente sobre a história dos açorianos no nosso litoral, no problema de 1700, acho que foi ali quando os espanhóis tomaram o Rio Grande, 1760, 1770, sei lá. Né? E sempre fiquei muito impressionado com os vários autores que falam da questão do couro e da carne, me dando assim a impressão de que primeiro tínhamos uma abundância enorme de gado e que se abatia o animal simplesmente para tirar uma costela, para tirar alguma coisa assim, e se desprezava o resto. Né? Depois, quando se pegava o couro e deixava a carne. Depois até, acho que anos depois, se juntou os dois, a gente conseguiu trabalhar com o couro e a carne. Mas fiquei impressionado com essa confirmação assim, de coisas que eu havia lido, com a clareza, com a forma como tu colocasse. Não tenho assim, uma pergunta, só queria te cumprimentar e levar um abraço também à tua família, a Flora, né, que eu tive o prazer e a satisfação de conhecer ao longo da minha vida. Um grande abraço, Blau. Parabéns. Obrigada, Bono. Presidente Lavinsky. Bem, eu precisaria ser repetitivo para felicitar o palestrante que nos enriqueceu hoje com um momento memorável. A nossa acadêmica Miriam, que além de gestora, ela tem um poder seletivo muito interessante, fazendo com que essa atividade se torne cada vez mais importante. Mas eu queria rapidamente perguntar ao Dr. Blau, ao acadêmico Blau, eu ouvi, nos tempos que eu andava pela Argentina e aqui, que na Argentina tinha no Pampa, o terratenente não falava com o gaúcho, e sim o majordomo. E isso gerou o tipo deles, é um gaúcho diferente do nosso gaúcho, em que ele cavalgava e o proprietário da terra, que aqui nos chama terratenente, ele cavalgar era nobre. Então, ele ajudava nas lidas e, com isso, se aproximou o gaúcho e o dono, gerando com que eles fossem padrinho, que ele tivesse afilhados do gaúcho. E hoje são dois, o gaúcho e o gaúcho têm uma personalidade um pouco diferente, um acolhimento, inclusive, diferente. Eu não sei se isso é válido, por isso, para um expert, eu pergunto, dá para se considerar isso uma realidade ou foi divagações que eu ouvi? Há embasamento para... Claro que não dá para generalizar, mas realmente o caudilho existe muito mais na Argentina do que entre nós. Às vezes dizem assim, o Getúlio Vargas é um caudilho. Não tinha as características de um Batista Luzardo, talvez, coisa assim. Mas na Argentina, realmente, o caudilho era de faca na bota e usava a faca. Bom, de qualquer maneira, as diferenças existem e caberia escrever livros sobre elas. Né? Eu acho que eu estou hoje realizado, eu acho que nem vou conseguir dormir hoje, porque os elogios foram muitos, e eu sei das minhas limitações, a minha memória já não é tão boa. Quando eu escrevo, saem coisas melhores, porque dá para consultar, deixar para o dia seguinte, mas numa palestra ou no frente a frente, isso não é possível.
Então, por isso é que eu resisti de início ao convite. Todos me deram uma satisfação imensa com as manifestações, e o Prates, principalmente, porque ele é a comprovação daquilo que eu disse no meu último livro, que a coisa que eu mais prezo é ver que as pessoas que passaram por mim, que aprenderam alguma coisa comigo, são muito melhores que eu. O Prates, como cirurgião, por exemplo. Então, realmente, eu me realizo através, quando eu vejo Calil, Lucchesi operando, quando eu vejo no Conceição o Dr. Juarez Rode, quando eu vejo que é uma equipe em Rio Grande de cirurgia cardíaca, obtém dos melhores resultados em cirurgia cardíaca, que foi formada basicamente no Hospital Conceição. Essas coisas tornam a gente orgulhoso, em última análise. Hoje eu só espero que me deem um pouquinho mais de tempo para gozar o Pampa, né? Basicamente. E deve ter sido. Sim. Mas, Blau, isso não é uma despedida ainda, estamos nos aproximando da finalização, mas o nosso colega Paulo Belmonte de Abreu tem um comentário, e eu tenho um brevíssimo também. Não, depois antes dele tem a Temis. Antes dele tem a Temis. Então vamos organizar. Só vamos organizar. Temis, o Paulo Temis, Paulo e depois eu. Então, não, me aparenta. A Temis me aparenta. Temis, por favor. Blau, querido, que maravilha! Tu fosse ao mesmo tempo erudito e sensível. Me tocou. Claro que eu não sou original, cumprimentando, evidentemente, a Miriam e o Luiz pela essa maravilhosa... realmente vocês estão fazendo coisas, trazendo para nós coisas muito interessantes. Mas, Blau, eu fiquei... Em primeiro lugar, eu não sou da TM 65, eu sou da 64, mas também sou colorada. E também, perto, não sou de Lavras, mas sou de São Gabriel, que é lá parecido e pertinho. E tu sabe, eu queria te perguntar uma coisa, que eu me lembro de conversar um pouco com o tio Carlos, mas não quero te ouvir. Tu sabe que a origem dos Reverbel, é da França, né? Do sul da França. Até hoje continuam controlando as ovelhas, até hoje eles continuam produzindo queijo Roquefort. Então, eu queria te perguntar, com esse enorme conhecimento que tu tens dessa nosso Pampa aqui, a relação do Pampa com ovelha, com ovino. Claro que gado, tudo isso eu entendo, participo, até eu fazia fantasia, que eu ia me aposentar e eu ia voltar para a fazenda. Eu fiz tudo errado, não voltei para a fazenda. É uma certa inveja boa que eu tenho de ti. Tiveste coragem para voltar, eu não tive. Mas não se fala quase em ovelha no Rio Grande do Sul. Me explica um pouco. A ovelha teve seu auge. Infelizmente, a cultura do nylon acabou com a lã. Durante alguma fase, não se falava mais em lã. Hoje, os produtos bons se sabe que são os de lã, não os de nylon, que não tem a comparação que sirva. Mas os sintéticos fizeram com que a lã desvalorizasse. As fazendas tinham grandes criações de ovelha, principalmente na zona ali de São Gabriel, mais para a fronteira ainda. O rebanho ovino era incrível. E em função da lã, era a raça Mirino, a Mirilim e outras. Não eram raças de carne, embora a carne, o melhor churrasco, para mim, são dos que dão a melhor lã. Aliás, o argentino diz isso, buena lana, carne sana, não sei, tem qualquer coisa desse tipo. Porque no vácuo entraram as ovelhas que não produzem lã. Como realmente a lã não estava sendo importante, mas assim, uma das virtudes de Lavras do Sul
é ter o pequeno e o médio muito valorizados na pecuária. E o médio e o pequeno, todos eles criam ovelha. Todos criam ovelha. O consumo da fazenda, até hoje, Pois é. é uma carne de ovelha. E se fala tão pouco em ovelha aqui no Pampa. E ela existe. Não ouvi. Não, eu digo, se fala tão pouco nessa relação ovino-Pampa. E o rebanho foi tremendamente reduzido. Hoje, há dificuldades, às vezes, para conseguir vender a lã. Está a lã no galpão e não se consegue. Eu sou um fã da ovelha. O meu capataz era mais ainda. Mas o meu filho, que hoje administra, o Diogo, gosta muito de comer ovelha. A carne da ovelha que é muito A carne da gostosa. ovelha, não a lã. Certo. Mas acho que realmente tem outras maneiras, que não é a melhor criação para se ter. Eu acho que continua sendo uma ótima opção e que hoje a gente está tendo uma cultura assim, tem muita gente que quer o melhor, e a melhor, querendo o melhor, termina querendo uma boa carne de ovelha. Que bela palestra. Uma beleza. Amei. Beijo para ti. Obrigado. Por favor, Paulo, agora chegou a tua vez. Bom, eu não vou repetir que foi belíssima e uma síntese até de questões que dificilmente a gente vê nesse contínuo. A gente vê assim livros só sobre a era do couro, da era designada, claro, aqueles nossos clássicos falam, mas a síntese que deu justamente com esse toque pessoal afetivo, né? Que é o fantástico, né? E até nesse afetivo eu tenho duas perguntas que tenho uma curiosidade assim, que na verdade eu partilho muito esse amor pelo campo. Eu sou uma mistura de gente gaúcho do litoral e que vieram alguns até em naufrágios, em barcos que deram na beira de mostardas, outros que vieram trazendo tropas de São Paulo e ficaram aqui, outros que receberam teve meu ancestral que era o primeiro Belmonte aqui, ele ganhou, era um alferes que ganhou uma sesmaria em São Borja, né? Mas e onde primeiro se estabeleceu, e era bem esse tipo, o militar estacionado para ajudar a combater e defender as fronteiras. Mas as duas questões são uma coisa, uma que falasse assim, que os que mais falam com carinho disso aí, na nossa história, são médicos. Então, assim, por que será que tanto médico fala tão bem? Isso você fica intrigado. Tanto médico não ganha de qualquer outra profissão, os médicos que falam com esse amor, né, para o Rio Grande. O segundo, talvez assim, bom, talvez tu possa me ajudar, uma outra curiosidade, que é um esquecimento, ou talvez uma ambivalência que a gente tem, que agora, nesse ano, eu fui visitar um amigo lá no Caverá, e na volta ele disse, olha bem, logo passando o Rio Pardo, tem um monumento da batalha do Ituzangó, que eu sempre achei que Ituzangó era no Uruguai. Né? Ituzangó é um arroio que deságua no Rio Pardo. E aí eu fui olhar, tem um monumento ali. Tá? E aí eu fui na história, é fantástico, porque ali é uma batalha, foi a maior batalha que houve aqui, que juntou 10 mil tropas. A Batalha do Rosário, né? Que a gente chama Batalha do Rosário. Eu gosto que eu tenho um sobrinho que é uruguaio, então ele me falava, eles têm feriado, né? O feriado nacional deles é da Batalha de Ituzangó. Aí eu achava que era de lá do Uruguai. Não, é aqui. Mas 8 mil brasileiros, sendo que mais da metade era gaúcho que não estava treinado para a guerra tradicional. Era gaúcho que via um tiro de canhão e o cavalo se assustava, saía correndo. Né? E também não tinham tática, eles sabiam fazer Califórnia, correr e voltar, mas não tinham aquela... E, mesmo assim, os brasileiros dizem que ganharam, os espanhóis dizem que ganharam, e os uruguaios disseram que com essa batalha, como cada país se afastou, ficou um buraco,
que eles criaram o Rio Uruguai. Então, a República do Uruguai, né? Então, duas coisas. Médicos, por que tanto médico tem esse amor? E outra coisa, por que a gente, quase que é um esquecimento, assim, ó, que ali, bem no miolo do Rio Grande do Sul, que foi uma batalha que decidiu, quando a gente eram dois impérios brigando, surgiu um país de uns caras que são teimosos até hoje, né? Que teimaram e fizeram a República do Uruguai. Então, um pouquinho sobre os médicos, sobre o Uruguai, ou essa batalha aí da Passo do Rosário. Quanto a médico, eu acho que uma das coisas, sendo bem como o tempo está passando, o médico ouve muito. A anamnese eu acho que explica muito do porquê que a gente vai tanto para a literatura. Quanta história a gente conhece dos outros, nossa mesmo. Quer dizer, a maneira de ser do médico, eu acho que, e aquela propensão, aquela tendência do médico. O médico dificilmente vai ser se tiver que endoidar, vai para o lado do maníaco depressivo, do camarada que faz as coisas, faz o que pode, e no final, se o doente morre, será que eu não podia ter feito um pouquinho mais? Esse tipo de coisa leva para frente do ponto de vista da medicina e do ponto de vista da cultura geral. Quanto a Ituzaingó, o Carlos Reverbel dizia o seguinte: na batalha, o que houve foi uma das conclusões, que os nossos cavalos não eram para a guerra. A superioridade dos cavalos dos nossos adversários era muito maior. O cavalo crioulo é ótimo, para a lida de campo excelente, mas para a resistência não é. Um cavalo menor, uma série de coisas. Então, o Exército tirou conclusões que influíram muito na formação das cavalarias. Muito bem, muito bem. Sérgio, por favor. Bom, eu quero começar elogiando toda a programação da Miriam, que tem sido de uma qualidade incrível, mas a palestra de hoje foi uma coisa que excedeu, não é? Uma coisa muito calorosa, muito afetiva, e quero te parabenizar, como outros o fizeram, pela escolha do nosso conferencista. Para o Blau, eu quero dizer o seguinte: eu não fui da turma 65, eu não torço para o Grêmio, e eu não sou gaúcho. Então, eu sou o único aqui nessa reunião que posso falar de fora. Mas, quando eu entrei aqui, eu vi que realmente aqui tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Né? Então, eu fiquei assim, Blau, achei ótimo, né? E eu realmente confesso que, como bom paulucho, né, curti muito a tua apresentação. Foi muito bonita e quero te parabenizar mais do que fazer alguma pergunta. Muito bem, muito obrigada. Eu acredito que seja, então, a última intervenção, vai ser muito, muito breve. Eu quero perguntar para o Blau o seguinte: alguns dias eu li num jornal uma pequena reportagem dizendo o seguinte, eu tenho ela aqui na tela, gostaria de ler três frases. O Rio Grande do Sul teve um aumento de 92% na perda do bioma Pampa em 2021, comparando com o ano anterior. Embora o Pampa apresente a menor área desmatada entre todos os biomas brasileiros, essa situação preocupa, porque isso está aumentando, esse percentual, desde 2019, e cita especialmente Encruzilhada do Sul, Caçapava do Sul, Pinheiro Machado e Erval. Então, claro, é uma reportagem um pouco extensa, mas me chamou a atenção isto, e eu queria saber se
aos teus olhos, isso corresponde à realidade? Sim e não. Claro que corresponde no aspecto de que esse solo, que hoje tem essa pastagem linda e nutritiva, com proteína de montão, etc., está cedendo terreno para a soja, principalmente. Mas a coisa já foi pior, honestamente. Enquanto se arava para plantar, a erosão terminaria muitas das lavouras em poucos anos. Hoje não se lavra mais para plantar. Então, isso é uma das coisas que muito melhorou. Está havendo tecnologia associada. E o que nós temos que ter, do ponto de vista de posicionamento, é assim, eu poderia dar uma de bacana e dizer assim, Lavras do Sul é o lugar que mais conserva o pampa. E realmente, a lavoura, apesar de ser muito produtiva lá, ocupa uma área ainda pequena. Eu mesmo tenho na minha terra soja, mas a Aliança del Pastizal o que quer é que haja um convívio. O melhor agricultor, teoricamente, também deve ser o melhor pecuarista. O que nós temos que ter, assim, respeitar essa biodiversidade que nós temos. Por exemplo, os banhados têm que ser respeitados, pelo menos em parte. E não é por acaso que a BirdLife nos apoia. Quando eu digo nos apoia, eu estou falando pela Aliança del Pastizal e os bancos de desenvolvimento, as reuniões que são feitas pelo Brasil lá fora, tudo isso por quê? Porque estão acabando com o passarinho do campo. Nós temos pássaros que não são de árvores, que não são de floresta, que são de campo. E esses estão acabando. Isso é triste. Hoje, quem é que vê avestruz quando faz a estrada que foi citada há pouco, dos anos 90? Não se vê mais avestruz? É uma ave grande, é a ema, né? Mas e quantos outros? Tanto que o símbolo da Aliança del Pastizal é o veste amarela. O veste amarelo é um passarinho lindo. Ele é amarelo e, ao contrário da maioria dos outros que são amarelos, ele não tem a cabeça preta. Ele é amarela também. Então, tem as asas pretas, mas a cabeça... É um bichinho lindo e que eu gosto de falar mais em espanhol, porque é tordo amarillo. Eu respeito mais o tordo amarillo do que nosso veste amarela. Mas, de repente, o que tem que haver é uma consciência de que a gente está acabando com algo que não deveria nunca acabar, o nosso campo. Só que o nosso campo pode ser melhorado. E a soja, apesar de tudo, ela, de certa maneira, melhora o solo e permite as melhores pastagens que eu tenho lá fora, que é o azevém no intervalo entre uma lavoura de soja, entre uma safra e outra. Numa época em que o campo nativo está mal alimentando os animais, que eles sentem fome no inverno, quem tem a pastagem que a soja propicia através... Eu planto soja para ter a pastagem. Não é no melhor solo, mas é realmente porque o azevém, principalmente a combinação aveia-azevém, realmente é muito boa. Já fiz a experiência de ficar sem isso, mas é muito difícil convencer
a todo mundo que a gente não tenha que ter algum pedacinho para ter essa pastagem. E o lucro da soja, né? Porque realmente o preço é desafiador. O Fernando Adalto, meu sobrinho, e que ganhou tudo que era prêmio de conservacionismo e tal, ele jamais plantaria soja. Mas eu, normalmente, o que tem é aquele compromisso. Por exemplo, quem está na Aliança del Pastizal, 50%, uma das condições para fazer parte da aliança é que tenha 50% de campo nativo, pelo menos. Acho que esse tipo de proteção, esse tipo da busca que a gente faz de adequar é muito produtivo. E, realmente, aquilo que foi dito, não é só a soja, é o eucalipto e o pinheiro. É fácil de entender. Uma árvore que leva 70 anos na Dinamarca para poder ser transformada em celulose, aqui com o eucalipto, em 10 anos, produz a mesma celulose. Então, realmente, né, o Pampa é uma área assim, a ser conservada, em primeiro lugar. Mas conservada com jeito. É possível. Bom, aprendemos. Em função do horário, né, que nos estendemos bastante, e as pessoas estão todas aqui firmes para escutar até a última opinião do nosso palestrante. Mas, então, assim, em função desse adiantado da hora, eu vou agradecer ao Blau. Todo mundo já agradeceu muito, eu igualmente, ou mais ainda, porque me permitiu trazê-lo. E vou passar a palavra para o nosso presidente, para, como na tradição, fazer um encerramento da sessão cultural de hoje. Eu posso fazer só uma intervenção para lamentar assim, que eu não posso agradecer no ar para o Germano, para o Manfroy, para pessoas tão queridas que disseram tanta coisa. Obrigado. O Lavinsky acho que não está conseguindo ligar o microfone. Então, se é assim, eu tenho certeza que ele me delegaria a função de encerrar a reunião. Agradeço ao neto do Blau, que nos deu suporte, né? Dele, né? Sim. E agradeço também ao Diogo pelos testes que foram feitos antes da reunião. Muito obrigada a todas, a todos, e um grande abraço, e até a nossa próxima sessão cultural. Boa noite. Boa noite. Voltou o som? Voltou o som. Bem, me desculpe, aqui desconfigurou aqui, demorou um pouco. Como tu já encerrou, eu não vou ser redundante, mas só queria dizer para o Dr. Blau que Pero Vaz de Caminha dizia que aqui plantando tudo dá, e é mentira. Essa plantação de soja está deixando o nosso solo brasileiro melhor. E, então, não vou ser redundante, a nossa coordenadora, diretora cultural já encerrou, eu só dou boa noite a todos.